perder no meio do caminho. Glória a Deus. Então vamos ler aqui a palavra do nosso Deus, 2 Samuel capítulo 11. Põe assim a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração, diga: eu quero ouvir a tua voz. Diz assim, versículo 1: decorrido um ano, no tempo que os reis, olha o que diz, costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Repita assim: porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga glória a Deus. Agora vamos lá para Lucas 22, no nome de Jesus, versículo 39. Lucas 22, 39. Diz assim: e saindo, encontraram, igreja? E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Diga glória a Deus. Eu quero que você observe duas situações de Davi e Jesus. Davi, ele não foi para onde? Para a guerra, ficou aonde? Em casa. Jesus, diz a Bíblia que era costume ir para onde? Para o monte, porque o que estava por vir, para que Jesus ia passar, também era uma batalha, era uma guerra. Só que o exemplo de Davi não foi ir para a guerra, foi ficar onde? Em casa. E esse fica em casa de Davi fez com que ele, quem conhece a história? Pecasse. Ficou em casa. Fala para o teu irmão, diga assim: não fique em casa não. Diga: vem para a igreja. Olha, fique em casa. Fico não, eu vou para a igreja. Diga glória a Deus. Teve o tempo do fique em casa, não foi? Não teve o tempo do fique em casa? Davi ficou em casa, não foi para a guerra. Mandou os homens, vão na frente, vão lá, ou melhor, vão que eu não vou ficar em casa. Davi fica em casa. Aí gera, Davi peca, e veio a consequência do pecado de Davi. Gerou uma criança, a criança morreu. E nós observamos aqui a Bíblia que diz, versículo 39, vamos ler para a igreja entender. E saindo como foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegaram ao lugar escolhido de Jesus, e Jesus lhe disse: orai, repita igreja, orai, para que não entreis em tentação. Orar para não entrar em tentação. É isso aqui que às vezes as pessoas, o povo de Deus, eles entram, eles se relaxam, eles ficam entram em relaxamento espiritual, que faz com que eles não tenham esse costume. Todos nós aqui temos um costume. Quem tem costumes aqui? Você tem um costume, uma prática, algo que você sempre faz? De repente você amanhece o dia, você já tem a sua rota, você já tem aquele costume seu. Diga glória a Deus, igreja. E quando você de repente, é igual a pessoa que sai, que toda manhã sai de casa, varre o terreiro, a goa, varre lá, faz alguma coisa, ou vai na padaria todo dia, passa ali aquele horário. Quando ela não passa, a vizinhança diz: vai? O que foi que aconteceu com o Rá? Rá passa aqui. É um exemplo. Rá passa aqui todo dia esse horário. Rapaz, será que aconteceu alguma coisa com o Rá? Porque é um costume dela passar ali, aquele horário. E era o costume de Jesus subir o monte para que a igreja? Orar. Vinha a igreja,
Tem que ser um costume, uma prática. Prática essa que nos ajuda, amém, igreja? Prática essa que não deixa, que nos faz ser vigilantes. Isso. Jesus, quando fala para o discípulo, vamos orar, orem, para que não entrem em tentação, é ter comunhão. O próprio Jesus tinha esse costume de estar no monte, porque precisava orar. Em outras palavras, Jesus tinha comunhão com quem? Com Deus. Eu não sei se é um costume seu amanhecer o dia orando. Eu não sei, de repente não é costume seu amanhecer o dia já orando. Eu já dei uma direção para a igreja. Eu já falei para a igreja, se levanta, amanhecer o dia, sai da cama, pá! Joelho no chão. Diga glória a Deus. Já ensinei, já dei uma direção. Sai da rede, sai da cama e já vai direto para o chão. Já agradece a Deus, já entrega a tua vida, já louva ao Senhor, já pede força a Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia, igreja. Jesus sabia o que estava por vir. Diga glória a Deus. Jesus sabia o que estava por vir. O que estava por vir era o sacrifício. Por isso que ele disse aqui, ó, versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo que se não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Diga glória a Deus. Olha o que faz a oração. Olha o que faz nós estarmos em comunhão com Deus. O Senhor sabia que o que Jesus estava sentindo ali, no momento que Jesus estava se angustiando, não era dor na carne, era dor na alma. A angústia que Jesus sentia. Igreja, a dor da alma, eu não posso dizer que é maior que a dor da carne, mas a dor angustiante que nós sentimos é dolorosa. Não é a dor física que nós sentimos. Jesus sentiu as duas. Jesus passou pela dor da angústia da alma e também a dor na carne. Ele sabia o que estava por vir, então ele se preparou. Davi ficou em casa. Davi não foi para a guerra. Era costume. Então tem que ser um costume seu, nosso, de estar em oração. Tem que ser um costume nosso estar se envolvendo mais com Deus. Como é difícil para você vir para a igreja. Como é difícil para muitos dizer: hoje é dia de igreja. Bate aquela preguiça, aquele cansaço, aquela moleza, aquela fraqueza. Hoje na rádio eu li um versículo, no Salmo 122, se eu não me engano, que diz, vê se vocês escutaram a rádio. O que é que eu falei? Não ouviram a rádio. Meu Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos, hoje é dia de igreja, hoje é dia de culto, hoje é dia de nós se reunir com o povo, nós buscarmos, ouvirmos, adorarmos, entoar louvores a Deus, se fortalecer. Mas para muitos não tem essa alegria. Domingo é costume eu estar na igreja, pastor. Já é uma prática, é um exercício meu de estar ali na casa do Senhor, buscando a Deus, me fortalecendo. Jesus falou para o discípulo: orai, ore para que não entre em tentação. A oração que nós temos que fazer é nos derramar diante do Senhor, é buscar ajuda de Deus. Nós não sabemos o que está por vir na nossa vida. Diga glória a Deus. Se eu soubesse que eu carregando o cimento ali ia escorregar, eu tinha tomado os cuidados. Diga glória a Deus, igreja. O irmão Neto, se soubesse que o negócio lá ia, né? Não tinha machucado a mão aí, o braço. A gente não sabe o que está por vir. Ninguém sabe de nada. Mas hoje, repita assim: hoje, diga agora, eu sei o que eu tenho que fazer. Hoje e agora. E é mais tarde, depois daqui.
E quando amanhecer amanhã? E aí? Tu ouviu hoje a direção que o Senhor nos dá para termos esse costume, essa prática de buscar, de orar. Se Jesus, que era o Cristo, claro que ele estava em forma humana, sujeito a ter fome, a chorar, a se angustiar, a sentir dor. Jesus estava nessa situação. Sabendo disso, ele buscou, orou, teve a comunhão, teve a prática, teve o exercício. E às vezes nós nos relaxamos em ter essa prática aqui, ó, em nos exercitar, em dizer: não, vou para a igreja hoje. Não, eu só vou para a igreja. Não, eu só vou para a igreja domingo. Eu posso ir hoje? Posso. Não dá para mim ir? Amém, não dá. Mas eu posso ir para a igreja terça-feira? Vou. Eu posso ir para a igreja na quinta-feira? Eu vou. Eu não posso ir, não dá, pastor. Eu queria, mas eu não posso. Amém. Mas nós temos que ter essa prática. O Senhor está nos ensinando aqui com 2 exemplos. Um que resistiu, suportou a dor da alma, tanto da alma como a dor física. E aquele que não foi guerrear, ficou em casa, gerou pecado e teve consequência. Davi era de Deus. Davi não era de Deus, igreja? Davi não era de Deus, mas mesmo assim, pecou. Pecou porque não foi vigilante. Pecou porque não foi guerrear, não foi para o exercício da batalha, ficou em casa. Para a igreja hoje não, hoje Deus sabe. Diga assim: Deus sabe. Não, eu não ouvi, diga: Deus sabe. Esse negócio aqui, Deus sabe. Deus sabe, pastor, que eu estou assim. Sim, Ele sabe. Por isso que ele cutuca o pastor. Pastor, manda um áudio aí para os irmãos. Cutuca o pastor, manda um áudio aí, um vídeo aí para o grupo aí da igreja, para os irmãos ficarem acordados, despertar. Hoje tem culto. Hoje é para mim ir para a igreja. Hoje eu tenho que buscar. Hoje eu tenho que se chegar ao Senhor. Então aprende aqui, igreja. Jesus era costume ir ao monte, lugar aonde ele se distanciava de tudo e de todos. Faça o seu monte em casa. Se distancie de tudo e de todos. Você que está aqui, tem algum momento do dia a dia na sua vida, dentre a semana, que você está sozinho em casa? Quem fica sozinho em casa dentre a semana? Tem algum dia que você fica só você e os gatos? Diga. Alguém? Só você e os gatos, e os passarinhos, papagaio. Pastor, tem dia que eu estou só eu. Então essa é a hora. Ei, essa é a hora, o momento de eu fazer o quê? Ter essa prática de oração, de botar o joelho no chão, falar com meu Deus, buscar a presença de Deus, se fortalecer, igreja. Tem muitos de vocês ainda que são adultos, mas na fé são crianças. São o quê? Crianças. Falta ainda um entendimento bem firmado mesmo, firmado. Muitos, como eu falei, ficam relaxados, acomodados espiritualmente. Nós não sabemos o que está por vir, mas o crente prudente é aquele que prevê o que pode acontecer. Repita: o crente prudente. Não, vamos falar, igreja. O crente prudente, diga assim: prevê o que pode acontecer. Não é que ele vê o que vai, ele prevê o que pode. Vou para a rua, vai que chova. Vou levar o quê? Mas não tá, mas vai. É guarda-chuva, é guarda-sol. Diga glória a Deus. Vou levar. De repente está um solzão, fazer uma sombrinha. Eu vou lá para a loteria, né? A fila medonha. Repita assim: fila medonha.
Aí tu fica mesmo no sol. Eita, eu trouxe minha sombrinha. Ainda dá um. Vem pra cá, mulher. Fica aqui perto comigo. Então nós temos que estar atentos para isso. E o que o Senhor está nos ensinando nessa noite é termos a prática, o costume, como Jesus fazia, de estar em comunhão, de estar próximo, de orar, de buscar. Porque fazendo assim, igreja, nós não iremos agir como Davi. Davi era de Deus, mas mesmo Davi sendo de Deus, não foi vigilante, e aí pecou. Houve uma consequência, a criança nasceu, mas morreu, porque a mão de Deus atingiu. Consequências, igreja. Não espere as consequências virem pelas tuas atitudes erradas. Olha, eu não estou mais buscando a Deus, eu não estou mais orando, não estou mais lendo a Bíblia, eu não estou mais me envolvendo mais, eu estou relaxado, eu perdi aquela busca incessante de estar com Deus. Hoje eu não estou, pastor, eu não estou em pecado, eu não estou praticando o pecado, não sei se você está me entendendo, eu não estou exercendo o pecado, mas estar relaxado, acomodado, nos torna crentes que não sejam vigilantes, atentos. E de repente Davi estava ali, homem de Deus, mas pecou, não vigiou. Se estivesse na guerra, não tinha caído, não tinha pecado. Assim somos nós temos que ser vigilantes, nós temos que fazer como Jesus, ter esse costume de buscar, de orar, de estar sempre buscando vir na igreja. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele, olhe para ele, olha para mim não, olha para ele e diga assim: se você puder vir para a igreja todos os cultos, diga venha, diga venha, amém, igreja? Não, hoje eu não vou não, é só domingo é porque eu chego cansado também, eu chego cansado, igreja. Eu, como falei, eu tenho autoridade para falar para você, para dizer para você que eu também me canso. Eu e minha esposa, a gente trabalha, mas esse cansaço físico não atinge o nosso compromisso com Deus. Não atinge, porque a gente sabe que nós precisamos disso. A gente sabe que a gente precisa dessa busca incessante, dessa entrega. Temos essa prática. Se Jesus, que era Jesus, orava, o monte não significa um lugar alto somente, é porque no monte nem todo mundo vai para o monte, lugar distante de tudo e de todos, longe de tudo e de todos. Então quando você estiver em casa sozinho, essa é a hora de você botar lá no YouTube lá um louvor, aumenta lá, bota lá um fundo de oração no YouTube, aumenta lá e vai falar, vai buscar, vai adorar, deixa o Espírito Santo vir. Diga glória a Deus. Deixa a presença de Deus vir, te avivar, te fortalecer. Mas você não faz mais isso, você está acomodado. Você não faz mais isso, você está acomodado. Então Deus está nos dando uma direção aqui, igreja, para nós não nos tornar crentes acomodados, para não agir semelhante a Davi, mas ser semelhante a Jesus. Diga glória a Deus. Ter esse costume. Era um costume os reis irem para a guerra. Era um costume. Era costume Jesus estar sempre no monte. E olha o fim olha na vida dos dois. Jesus resistiu à cruz, suportou a cruz. Davi não. Caiu, pecou. Houve consequências. Quando a gente falha, as consequências vêm. E não espere as consequências forem criadas para você orar pedindo para Deus resolver, não. Que nós temos que ser fortes para dizer: eu permiti que isso acontecesse. Eu permiti. Eu deixei isso acontecer pelas minhas ações, pela minha fraqueza, pelo meu acomodismo, pelo meu relaxamento espiritual. Então Deus nos dá essa direção para que então assim façamos em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra, então glorifica o nome de Jesus.